Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O recenseamento dos levitas. Eu quero falar sobre isso. Recenseamento. Recenseamento é um termo conhecido na Bíblia porque houve vários recenseamentos. Alguns por ordem do Senhor, alguns em pecado contra Deus, como de Davi, e alguns promovido pelo Império Romano, que esses recenseamentos são mencionados nos evangelhos, e esses recenseamentos sempre tiveram um propósito de levantar um número, contar as pessoas. E Deus também entra nesse rol de recenseamentos, tendo mandado fazer 2 recenseamentos, sendo que em um deles desdobrado. O recenseamento era para identificar os israelitas, contar o número, mas não somente o número, mas identificar cada pessoa. O recenseamento que Deus mandou fazer não era só para verificar o número, era para identificar as famílias, cada família em Israel, e saber cada família quem estava ligada, e assim todos ligados a cada tribo para formar aquela unidade. O recenseamento de Deus, então, não visava somente o número era uma consequência, mas visava identificar cada pessoa e ver a sua ligação. Seria como que hoje Deus mandando fazer um recenseamento em todo o povo evangélico para verificar cada pessoa a quem está ligada, não somente a qual comunidade, congregação, igreja, célula, núcleo, mas cada pessoa a quem se dirigiria como líder. Deus iria querer identificar cada cristão. Seria a coisa mais difícil em nossos dias. Existem crentes voadores, borboletas, que frequentam um monte de igrejas, não estão firmes em nenhuma. Existem pessoas que estão como o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo, e eles vão, mas não são. Eles não têm compromisso, mas vão de vez em quando à igreja. Existe de todo tipo de gente que não saberia dizer de qual tribo que pertence. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui em Israel, numa época de guerra, e a revista era completa. Eles mandavam a gente ficar praticamente nu para a gente ser revistado, para não correr o perigo de levar alguma bomba, alguma coisa assim, para Israel. E no interrogatório que eu passei, os judeus lá me interrogaram, e o ambiente muito tenso, um clima muito pesado. Eles perguntaram: você é judeu? Por causa do meu sobrenome, eu respondi: não sei. Eles riram, foi o que desanuviou um pouco o ambiente. Eles riram bastante. Como é que a pessoa não sabe se é judeu ou não é? Eu queria tentar explicar, dizer o seguinte: olha, pode ser que haja uma ligação lá no meu passado, mas o fato é que eu não tenho tradição, não sou judeu de religião, etc. Mas posso ter essa ligação passada. Então eu não sei, no conceito de ser judeu, segundo o conceito do apóstolo Paulo, eu sou um judeu espiritual, um descendente de Abraão também. Eu sei que eles riram muito. Normalmente, num recenseamento, é ou não é. Você é contado ou não é contado. O recenseamento de Deus é assim, mas o recenseamento que nós temos no Brasil não dá para acreditar. Há muito tempo não é uma contagem de todas as pessoas, é por amostragem. E na amostragem entram
teorias estatísticas e assim muita coisa é inferida, não é verificada. O recenseamento no Brasil não dá para acreditar. É como as eleições no Brasil. Acreditar em resultado das eleições no Brasil é como acreditar em Papai Noel. Mas, enfim, nós estamos numa época assim em que dizem, o IBGE diz que a população do Brasil é de 200, sei lá, deve estar em 207 milhões de pessoas assim e tal, mas nunca, há muito tempo, nunca mais é contada toda a população do Brasil. E eles vão ter uma dificuldade tremenda de contar moradores de rua, cracudos, não dá mais e, para dizer a verdade, nem querem mais contar. O triste disso é que nas igrejas também querem contar número, mas há muito chute de número, porque não identifica. Você é ou não é daqui? Está ou não está ligado a esse corpo aqui? Muita gente não vai saber e não há interesse dos líderes em verificar claramente quem está ou quem não está. Há um interesse em proclamar um número maior, sempre maior do que o que realmente é, para contar vantagem, números, líderes querendo puxar a brasa para sua sardinha. Eu me lembro de uma igreja que dizia que tinha lá mais de 10 mil, não sei quantos, entre 10 e 15 mil membros. A gente ia lá, o auditório deles dava para 1.200 pessoas e não tinha 2 cultos. E como é que cabia todo mundo ali no auditório de 1.200 e diziam que tinha entre 10 e 15 mil membros? Bom, o Brasil conhece muito bem isto, a manipulação de números. Os recenseamentos tinham sempre uma finalidade e Davi fez um recenseamento a gosto do povo tão somente para saber o número, o que foi considerado um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, querer saber o número. Mas eu me refiro agora a um recenseamento que Deus mandou fazer no livro de Números. O livro de Números é chamado assim por nós, não foi Deus que deu o nome de Números a esse livro, e nem os israelitas. Na Bíblia hebraica também não leva um nome de Números. Foi só na tradução da Septuaginta que o livro levou esse título. Originalmente não é esse o nome e nem Deus o titulou dessa maneira, livro de Números. Bom, no capítulo 4, o Senhor dá uma ordem a Moisés e a Arão para levantar o censo dos levitas, aqueles de 30 anos para cima até os 50, todos que deveriam entrar no serviço. Interessante, não foi uma contagem de todos e visava identificar as pessoas e separar os grupos para distribuir as tarefas. Não era propriamente uma questão de saber número, era questão de identificar as pessoas. E esse princípio, então, fica para nós. Eu gostaria que você pensasse nisto. Deus não se preocupa com o número que nós somos. Deus se preocupa em identificar cada pessoa. Esse é o princípio bíblico. Você está ligado aonde? A quem? Quem é o seu líder? A qual família você pertence? Deus quer nos identificar, porque quando Jesus voltar para o arrebatamento, ele não vai levar um número de crentes a granel, como se compra 200 gramas aí de bicarbonato de sódio, ou de trigo em pó, ou de cevada, qualquer coisa desse tipo, ou pó de café. Não, Deus não vai levar 200 gramas de crente, ele vai levar um corpo que é a noiva de Cristo e todas as pessoas que estão ligadas a esse corpo. O Senhor quer que você se identifique. Você está ligado no corpo aonde? Quem é o seu líder? Quem são os irmãos?
com quem você está ligado. Pense nisso, analise essa situação para você também tirar proveito dela e aplicar na sua vida como Deus se agrada.